à medida que a Viviane foi conduzindo a oração, chegou um determinado momento que eu senti como se a sombra do Altíssimo nos cobrisse, nos desse um repouso. E meu coração se alegrou. E aquela profecia veio. Então é importante, meus irmãos, para esse tema que nós vamos meditar hoje, é muito importante ter conhecimento de Jesus Cristo na sua profundidade, na sua essência. Não é um Senhor de aplausos, não é um Senhor que reinou com toda tranquilidade, mandando no mundo e fazendo o que Ele quis, não. Ele foi enfrentado, Ele foi traído por pessoas que viveram com Ele no discipulado durante 3 anos. Ele foi negado por aquele que Ele tinha escolhido para ser o primeiro Papa da igreja. Ele foi negado. Por quê? Porque Ele veio com a nossa carne humana. Porque Ele tinha que vir para nos tirar de toda a opressão, para nos tirar do distanciamento do céu. Ele veio para nos resgatar. E nós somos resgatados por Jesus Cristo. E nós pertencemos à igreja de Jesus Cristo. É interessante, ter uma passagem que tinha muitas barcas, né, na praia, e Jesus entrou na barca de Pedro. Quer dizer, tem muitas religiões, tem muitas denominações, inclusive cristãs, né? Mas Jesus entrou na barca de Pedro. A sua igreja, meu irmão, a nossa igreja, ela nasceu do lado aberto de Jesus. Quando o soldado colocou ali a lança, desceu sangue e água, e nasceu a igreja católica apostólica. Ali nasceu a igreja. E é interessante que tem pessoas, teólogos, que falam que a igreja nasceu de Pentecostes. Não. Em Pentecostes, a igreja se manifestou para o mundo. Então é muito importante nesse tempo tão sombrio que estamos vivendo, inclusive na fé, meus irmãos, é muito importante que nós sejamos fiéis à palavra, fiéis à igreja, nos seus documentos, no seu magistério, no catecismo da Igreja Católica. Inclusive eu peço para vocês, se não tiverem, adquiram aquele catecismo da Igreja Católica de capa amarela, tá? Porque muitos, agora o diabo está solto. E ele está atacando a igreja de maneira fortíssima. Inclusive, outro dia publicaram, que eu sei que é mentira, que o Papa Francisco ia alterar a palavra de Deus, a Bíblia, gente. Para vocês verem a que ponto chegamos. Então, às vezes as pessoas jogam tudo em cima do Papa Francisco, uma falsidade de comunicação. Ele fala uma coisa, usa de outro jeito. Ah, mas ele é isso, ele é aquilo. Meu Deus, ele é o escolhido, nós temos que orar por ele é ser humano. O nosso primeiro Papa não negou 3 vezes, né? Então nós temos que orar por ele, para que ele mantenha firme. Marisete, se ele não manter firme, nós continuaremos, porque nós conhecemos a verdade.
É muito importante isso, conhecereis a verdade. E a verdade virá em seu socorro no momento das adversidades. Vão ocorrer momentos em que vão pregar na própria Igreja Católica situações que você não concorda. E você vai ter que buscar no Espírito Santo a resposta para essas situações. Então é importante, esse tempo que nós estamos vivendo, é um tempo importante para a leitura da palavra de Deus. Nós precisamos, por exemplo, tem pessoas aqui que participam da missa todos os dias. Nós ouvimos a palavra de Deus, nós ouvimos a primeira leitura, depois o Evangelho, o Salmo. É muito importante chegar em casa e analisar essa palavra, o que Deus quis dizer para mim hoje. Eu faço essa análise todo dia e publico no Facebook, no Instagram, o Zé publica no nosso grupo de oração. Nós precisamos conhecer a palavra. Por quê, Marisete? Porque virão momentos em que nós não teremos ela na mão. E o Espírito Santo nos recorda. Mas ele nos recorda o quê? Aquilo que ouvimos e aquilo que lemos e estudamos. Ele nos recorda. E ele nos dará sabedoria. A gente vê que o mundo foi criado e na criação do mundo, quando o homem foi criado, a mulher foi criada, Deus deu tudo de bom. Deus só não permitia que eles comessem do fruto daquela árvore. Gente, imagina um paraíso com tudo, com todo tipo de fruta, com todo tipo de animal, com a beleza insondável. E o ser humano, ele veio ficar perto da árvore que o Senhor havia falado que não era para ele comer. Então é importante nós percebermos que na essência do ser humano está a desobediência. A desobediência. Você vê que a criancinha nasce, quando ela começa a ter um pouquinho de liberdade, ele já começa a desobedecer. E a gente tem que falar para eles, a gente tem que conversar com a criança para que ela comece a se adaptar à obediência. Porque hoje nossas crianças e adolescentes estão sem limites, porque os pais não ensinaram seus filhos a obedecerem. Os pais estão virando escravos dos filhos. Então é importante que nós saibamos que para seguir o reino, nós precisamos obedecer os mandamentos do Senhor. Ali o primeiro mandamento foi aquele, né? Não coma do fruto dessa árvore. A primeira ordem. O homem não obedeceu. Então, nós vamos ver na história da salvação que as pessoas que conseguiram formar o povo de Deus foram pessoas que viveram a fidelidade, que foram fiéis ao chamado de Deus. O Dom Washington um dia estava falando assim que chegaram para ele e falaram para ele assim: Dom Washington, estamos preocupados, a igreja está perdendo muitos fiéis. E ele falou: não preocupe, a igreja não está perdendo fiéis. Aqueles que vão embora, eles são infiéis. Porque aquele que é fiel, ele permanece até o fim. Permanece até o fim. Tem pessoas que deixam a igreja por causa de padre.
Tem pessoas que deixam a igreja porque queria que fosse feito segundo a vontade dele e segundo as normas da igreja não pode ser feito. Aí ele vai embora procurar uma outra solução. Tem pessoas que querem se adaptar ao jeito do mundo, inclusive na sexualidade. Então acha alguma coisa que é do jeito que queria, vai para aquilo e quer ainda continuar sendo igreja. Então é um momento assim muito sério que nós estamos vivendo. E nós precisamos analisar o que é a igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo. Corpo místico. Porém, a cabeça da igreja é Cristo. Quando a gente vê aquele mergulho na água viva, lá de Ezequiel 47, a gente vê que a pessoa vai entrando na água, vai lavando. Qual que é o último órgão que é lavado? A cabeça. Porque a cabeça é que direciona o corpo. Então a nossa igreja, a cabeça é Jesus. É Jesus que nos direciona. Então nós precisamos permanecer fiéis. Chova canivete, meus irmãos. Sejamos fiéis à igreja que o Senhor nos deu e nos presenteou. E que somos batizados. Então nós precisamos nos ver como igreja. Eu, você, cada um de nós somos um membro dessa igreja. E quando no corpo falta um pequeno membro, ele fica incompleto? Fica. Então muitas pessoas deixaram a nossa igreja. Às vezes fala assim que o número de evangélicos está muito maior do que... Então a gente vai analisar, são católicos infiéis que deixaram a igreja católica e foram embora para outras denominações religiosas. E tudo é para fazer a vontade humana. As igrejas evangélicas, elas multiplicam. Por quê? Porque tem uma igreja aqui com vários pastores. Aí um tem uma ideia, quer impor a sua ideia aos outros. Aí aqueles outros não aceitam, ele vai e funda outra igreja. Ali ele vai, caminha. Ali já não está cabendo ele mais, aí vem os outros e participam. E tem pessoas que têm mais dom do que ele vai e funda outra igreja. E assim vai dilacerando o corpo de Cristo. Vai dilacerando o corpo de Cristo. E quando Abraão, por que Abraão é chamado o pai do povo de Deus? Porque Abraão foi fiel ao chamado. Fiel até o último momento. Teve falhas? Teve. Teve pecado? Teve. Mas permaneceu fiel. E aí é importante que nós vamos ver que esse povo de Deus que veio através de Abraão, Isaac, Jacó, esse povo foi crescendo. E chegou um momento que veio uma grande fome. E esse povo ficou em dificuldade. E eles tinham um país, o Egito, que tinha um dos filhos de Jacó, José, que os irmãos ciumaram, ficaram com inveja dele, jogaram ele numa cisterna, e os outros queriam matar. Aí o que fizeram? Tiraram ele e venderam para os mercadores que iam passando, ainda ganharam um dinheirinho com José, E esse José que eles venderam, que foi como escravo e que se tornou, pela sabedoria dada por Deus, se tornou um governador. E que administrou todo o armazém para aquele tempo de fome.
E o povo veio e encontrou com José, e José mostrou o que aconteceu e pediu para trazer o pai dele, e assim eles reconheceram a sua fragilidade. Então nós vamos ver na história do povo de Deus, sempre há traições, sempre há escravidão, mas sempre há libertação. Aí nós vamos ver que esse povo veio para o Egito e ficou ali no Egito e se envolveram com os deuses do Egito e abandonaram Deus, e veio a escravidão, veio o sofrimento, veio o trabalho forçado, veio tudo. Aí Deus buscou um outro homem fiel, Moisés. Moisés foi uma coisinha fácil? Não. Foram 40 anos lá com a filha de Faraó. Aí ele não aguentou, porque ele viu a briga de uma pessoa da tribo dele, né? E ele entrou na briga e eles vieram contra ele e ele teve que fugir. Ele passou 40 anos se preparando no deserto e depois ele foi chamado por Deus para ir tirar o povo da escravidão do Egito. São coisas que acontecem que a gente pensa assim, se não for pela fidelidade, você não consegue caminhar. Você para na primeira derrota. Nós temos que ser fiéis. Por exemplo, Deus fala conosco, sim ou não? Sim. Nós temos que guardar a promessa de Deus no nosso coração. Não é a primeira derrota que vai nos derrubar. Nós temos que firmar na promessa de Deus. Falem o que falem, mas a promessa de Deus realizará no tempo dele. E eu devo esperar que o tempo dele chegará. E aí aconteceu que Moisés foi e pegou esse povo e conseguiu, depois de 10 pragas do Egito, né? Conseguiu levar esse povo para atravessar o Mar Vermelho. Aí Deus usou de prodígios através de Moisés. E ele entrou com esse povo mar adentro, porque se abriu. Eu lembro, eu fiz teologia um tempo, depois eu desisti, porque eu brigava demais lá, né? Então eu parei. O professor falou assim, não, gente, não é milagre. É um fenômeno da natureza que acontecia naquela região e coincidiu. Aí eu levantei a mão e falei, professor, não é coincidência, é providência divina. Por que foi abrir aquele fenômeno naquele momento que aquele povo estava ali à beira daquele mar, perseguido pelos egípcios? E como que desceu sobre os soldados que estavam perseguindo? Ele fechou o livro, terminou a aula, não falou nada. Então é importante que nós vejamos toda essa história. E esse mesmo povo de Deus, que foi tirado do Egito, que recebeu maná, que recebeu tudo nas mãos, se revoltou contra Deus quando as dificuldades chegaram, né? Se revoltaram. Aí o que aconteceu? Moisés subiu no Monte Sinai para receber as tábuas da lei, os mandamentos da lei de Deus. Ele subiu. E ele ficou um tempo lá falando com Deus e anotava em pedras. E o povo não tem paciência de esperar o tempo de Deus. O que eles fizeram? Hein, gente? Um bezerro de ouro. Pegaram a joia de todo mundo que tinha lá, fundiram e fizeram um bezerro e foram adorar. O que é isso? Idolatria. Idolatria. Até hoje existe idolatria? E como? E como?
Então eles foram adorar e Moisés voltou de lá todo feliz, né? Com os mandamentos que são o caminho seguro para a felicidade e a realização humana. Moisés voltou com aquilo nas mãos. Quando chegou lá que viu aquilo, o que Moisés fez? Quebrou as pedras. Ele ficou irado com aquele povo. E Deus veio e falou assim: se você quiser, então eu acabo com esse povo aqui e nós criamos um novo povo. Ele falou: não, Senhor, não. E foi interceder por esse povo custoso. Então nós temos que caminhar assim. Nós temos o dom da intercessão. Não vamos ficar olhando para a realidade do mundo e ficar quieto, não. Vamos rezar. Vamos clamar a Deus, porque Ele virá em nosso socorro no tempo oportuno. Oportuno. Nós temos um grupo de intercessão e hoje, não sei se vocês têm acompanhado, hoje é a votação do presidente para o Senado Federal. Quem tem acompanhado isso, levanta a mão aqui. Ah, tem muita gente, né? Então, é a votação. E o Senhor tinha mostrado que nós precisamos aprender a orar, porque as pessoas constituídas de autoridade pelo voto, para que elas sejam pessoas de boa vontade, pessoas abertas à ação de Deus, porque essas pessoas serão dirigidas por Deus. E o que nós temos que fazer? Ah, eu quero fulano, eu quero ciclano. Não, que seja feita a vontade de Deus, que a graça de Deus se derrame sobre aqueles homens e mulheres constituídos de autoridades e que eles tenham consciência que na mão deles está ali a decisão de muito futuro da nação. Entenderam? Então nós não temos que ficar angustiados. A missão é deles, mas nós temos que ir rezar por eles, para que o Espírito Santo possa conduzi-los. Ah, Marisete, mas é muito pecado que existe lá, é muita corrupção. Eu sei. Vamos pedir para Deus ter misericórdia desse povo e libertar eles do apego a dinheiro e que eles tenham consciência que o país precisa deles. Ah, mas eu já perdi a esperança. Então você já não é mais fiel ao Senhor. Nós não temos que perder a esperança. Nem que sejamos 1/3 da humanidade, permaneceremos fiéis ao Senhor. Amém? E os mandamentos diz assim, aí esses mandamentos que Deus deu para Moisés, para direcionar a vida do povo de Deus, que tinha deixado a escravidão do Egito. Primeiro ponto, amar a Deus sobre todas as coisas. Eu preciso amar a Deus acima de mim mesma. Eu preciso amar a Deus em todas as circunstâncias. Porque se eu amar a Deus acima dos meus interesses pessoais, automaticamente eu vou cumprir a palavra dele. Porque muitas vezes cumprir a palavra de Deus é fazer aquilo que a gente não está querendo fazer. Entendeu? É muito sério o que o Senhor está pedindo para nós. Existem muitos deuses? Existem. Olha aqui em Deuteronômio 18. Deuteronômio 18, quer ver? É 18:9. Deuteronômio 18:9. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê à adivinhação, à astrologia, aos agouros, ao feiticismo, à magia ou à invocação dos mortos.
porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas, e é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti essas nações. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. As nações que vais despojar ouvem os agoreiros e os adivinhos. A ti, porém, o Senhor teu Deus não o permite. Essa palavra é dirigida para nós, povo de Deus. Então eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Quando falava Deus acima de... o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Não. Deus acima de tudo e de todos. Deus acima de tudo e de todos. Então nós precisamos abrir mão de ideologias, viu, gente? Por quê? O que é ideologia, Melisete? São pessoas que pegam o direito natural, que é a essência que está na palavra de Deus, e coloca suas ideias pagãs entremeado ali, e abraçam essas ideologias. Inclusive a Igreja Católica Apostólica teve a tristeza, não a igreja em si, membros da igreja, no Concílio Vaticano II, pegaram aqueles documentos, adulteraram segundo as suas ideias e criaram a teologia da libertação. Para vocês verem a seriedade. Então nós precisamos ter cuidado até com os termos usados na nossa igreja. Por exemplo, o que é a missa? É o sacrifício incruento de Jesus. É o sacrifício renovado, é a renovação do sacrifício de Jesus, incruento, sem sangue, mas é o mesmo sacrifício. É cada vez que Jesus se doa na Santa Missa. Aí eles pegaram isso que está nos documentos da igreja e colocaram que a Eucaristia, a missa é um banquete. Qualquer um pode celebrar. Entenderam a seriedade que é? É por isso que existe tanta palma, tanta festa na missa. E a missa não é lugar de palmas, viu, gente? Para vocês que estão aqui, eu quero pedir. A missa é do início ao seu fim. Eu estaria aplaudindo Jesus que se doa, que morre na cruz por mim e que ressuscita para a minha salvação. Então não é correto palmas na missa, nem para parabéns. Se for cantar parabéns, você põe a mão junto com a outra, mas não aplaude. Porque é um momento muito sério que estamos participando. Viu? Então é algo, por exemplo, tem pessoas que são de caminhada, chega na igreja e fica conversando de costas para o Santíssimo aqui, como se fosse um lugar normal. Aí o que fizeram? Começaram a tirar o Santíssimo, colocar numas capelinhas de lado, né? Porque o povo não respeitava. Não é isso não, eu tenho que ensinar o povo a respeitar Jesus Eucarístico. Não é tirar para aqueles que respeitam. Então é algo assim, muito sério que nós precisamos estar bem atentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Tudo, tudo na sua vida. Não tomar seu santo nome em vão. Não ficar usando o nome de Deus indevidamente. Na situação que a pessoa colocou ontem, ela falou assim, não, se a pessoa está lá, foi porque Deus a colocou. Será? Então é importante esta certeza, não tome o santo nome de Deus em vão. E não fica usando o nome de Deus em tudo assim, põe no carro, não.
Respeitemos, é o nosso Deus, é o Senhor, é o soberano, onipotente, onipresente e onisciente. Mas gente, é errado eu colocar uma medalhinha de São Bento? Não, é um sinal. Isso é um sinal. Terceiro mandamento, guardar os domingos e dias santos. Guardar domingo e dia santo. Se você é cristão, você tem que tirar o seu domingo, porque o domingo no Novo Testamento é o dia da ressurreição de Jesus. E nós celebramos, nós temos esse momento para vir participar da Santa Missa, para festejar com a comunidade essa grande graça da libertação. E temos também que estar com nossos familiares. Então nós temos que guardar os domingos e dias santos de guarda. E vocês viram tanto que estão atacando os feriados santificados, né? Para tirar e aquela confusão. Outro dia eu vi um sacerdote falou assim, que o Ministério Público estava querendo tirar todos os sinais de cristianismo das repartições públicas. Aí o sacerdote colocou assim, é bom tirar mesmo, porque os tribunais não julgam com justiça, para que está a cruz de Cristo lá? As escolas já não falam mais de Deus, para que aquele sinal só para enganar as pessoas? Então é importante que nós tenhamos na nossa casa sinais. Se as pessoas passarem na porta do seu apartamento ou da sua casa, tem algum sinal que ali é um cristão que mora? Na porta. Eu costumo falar, vamos colocar um crucifixo na porta da nossa casa, para mostrar que somos cristãos. Outro ponto, quarto mandamento, honrar pai e mãe. Hoje, as pessoas com muita facilidade colocam os velhos no asilo. Os asilos não têm vaga. E nós precisamos aprender a honrar as pessoas nossas idosas, a cuidar, que ela se alegre até o último momento da sua vida com o cuidado dos seus queridos. Isso é muito importante. Eu fico assim pensando, né? Agora em março completa 10 anos que o Jurandir faleceu. As meninas tinham todas terminado a faculdade, mas estavam todas solteiras. E ele teve a graça de ser cuidado por nós. Nós tivemos oportunidade de ficar na UTI, né? E era humanizado, então ele teve a graça de ser cuidado por nós. E teve a alegria de partir para a glória do Pai pela mão da filha médica que estava lá com ele naquela hora. Então, isso é honrar. Deus nos deu essa oportunidade na nossa família para ensinar nossos filhos a honrar o pai e mãe. Não pecar contra a castidade. Uma coisa que é interessante é o testemunho. O não pecar contra a castidade. Você precisa mostrar para a sua família com o seu testemunho. Porque os filhos falam assim, e a senhora? Como foi? Entendeu? Eu tenho amigas que às vezes engravidaram antes de casar, né? E os meninos, quando o menino começar a crescer, falam assim, uai mãe, a senhora casou tal dia? Eu nasci logo depois, o que aconteceu? Aí eles mudam de assunto. Eles vão olhar a sua vida. E não o que você fala. Eles vão espelhar na sua vida. Então a gente precisa ter muito cuidado. E se nós passamos por isso, se nós tivemos algum desvio na nossa vida, nós temos que voltar para os nossos filhos e falar assim, olha meu filho, a mamãe fez assim, o papai errou, nós erramos, mas queremos que vocês não sofram o que nós sofremos. Entendeu? É conversar, é formar, é dialogar com os filhos.
E é interessante que às vezes os pais têm tanta preocupação, né? Eu lembro quando um dia as meninas falaram para mim assim: mãe, como que é que o cachorrinho fica em prenho? Eu tinha um livrinho lá em casa, sabe, para mostrar tudo. Aí eu peguei esse livrinho e fui ler para elas, né? Fui ler quando esclareceu a situação do cachorrinho. E eu continuava lendo, que eu resolvi olhar para as meninas, estavam todas três dormindo. Já não interessou mais, eu tinha respondido aquilo. Então a gente fica querendo muito ir além. Outro mandamento, o quinto: não matar. Não matar. Quantas vezes a gente mata com palavras? A gente mata com gestos. A gente destrói a alegria das pessoas. Então vamos assim buscar não entristecer o outro. Só se nós tivermos que exortar. Mas para você exortar, você tem que ter a hora certa. Não é na frente dos outros e nem na hora indevida. Pede a Deus que te orienta como exortar. Mas não fixe em exortar sua família, seus netos. Não fixe em exortar, porque senão você vai responder pelo pecado dele. Outro ponto: não furtar. Tudo, a gente tem que mostrar para os filhos que tudo que você pegar que não é seu é furto. E você precisa devolver. Então a gente tem que, porque vai acostumando com pequenas coisas, né? Criança traz alguma coisa da escola, você vê e deixa, não, é porque é criança. Não, vai devolver o que você trouxe. Não levantar falso testemunho. Gente, isso é muito sério o que está acontecendo hoje. Calúnia, difamação, injúria. Falar do outro o que você não tem certeza que aconteceu. E isso vira o quê? Fofoca. E muitas vidas são destruídas pela difamação, pela injúria e pela calúnia. E nós precisamos ter muito cuidado, porque às vezes, para nos defender, a gente coloca a culpa no outro. Então, evitar o falso testemunho. Não desejar a mulher do próximo, isso aqui é adultério, né? E não cobiçar as coisas alheias, a inveja. Não querer o que é do outro. Então, toda a lei do Antigo Testamento, Jesus resumiu em apenas 2. Ou seja, num grande mandamento de amor: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as suas forças, com todo o teu entendimento, e amarás o próximo como a ti mesmo. Então, a verdadeira religião é praticar o direito e a justiça. Sabiam? A verdadeira religião é praticar o direito e a justiça. E o que é a justiça? Segundo a palavra de Deus, é dar ao irmão aquilo que você quer para você. Então, se alguém vem te pedir uma ajuda, não é para lavar a consciência com R$2, não. É você ver o que o irmão está precisando e o que você pode doar para aquele irmão. Isso que é amar o próximo, né? Mas para eu amar o próximo, eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Então mas como que é para a gente viver isso? Nós temos que ter com Deus um relacionamento de permanência, a videira e os ramos, tá? Nós temos que estar sempre ligado ao tronco que é Jesus. E como igreja católica, o que eu preciso fazer para me chamar de católico? Temos 5 mandamentos, né? Primeiro,
ouvir missa inteira nos domingos e festa de guarda. E é interessante que esses mandamentos aqui da igreja é o mínimo que um católico precisa fazer, viu? Tudo aqui que eu vou falar é o mínimo. Ouvir missa inteira, não é chegar no meio da missa, né, gente? Tem gente que chega no meio da missa ou na hora que está entregando, distribuindo a Eucaristia e vai para a fila da Eucaristia e comunga. Não, você precisa participar da missa inteira. Não é chegar atrasado, não. Vamos programar para chegar um pouquinho antes para adorar o Senhor antes do início da Santa Missa. Outro ponto, segundo mandamento, confessar-se ao menos uma vez cada ano. Gente, esse é o mínimo. Será que só uma vez por ano dá para perdoar tudo? O que vocês acham? Não. Então eu aconselho a confessar sempre que você tiver necessidade. Quando que eu sei que está tendo necessidade? Quando a consciênciazinha começa a doer. Não é? Quando a consciência começa a doer, eu sei que está na hora. Terceiro, comungar ao menos pela Páscoa da Ressurreição. Comungar pelo menos uma vez no ano. Mas nós precisamos comungar todos os dias que nós formos à Santa Missa. Mas para comungarmos, nós temos que estar em estado de graça. Ai, Marisete, mas eu vou ser santo? Tem gente que critica muito isso, né? Mas nós precisamos confessar para comungar e não receber a condenação. Quem comunga em pecado mortal, comunga a própria condenação. Aí você pergunta, mas por que a pessoa que mora junto, que não é casado, ele não pode confessar nem comungar? Alguém aqui tem essa dúvida? Por quê? Não, né? Ninguém tem, mas eu vou só esclarecer. Porque para você confessar, você tem que fazer o propósito de não mais pecar naquele pecado. E a pessoa que está nessa situação, ela vai voltar para a mesma situação. Então não adianta a confissão. E a comunhão, ela precisa comungar espiritualmente, porque a comunhão é só para aqueles que não estão com pecado mortal. Então nós precisamos aprofundar nisso. E quarto, jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Madre Igreja. Quando que a igreja manda, hein, gente? Vocês lembram? Quarta-feira de cinza e sexta-feira da paixão. Aí, a nós que já estamos mais vendo que é necessário, a gente faz toda sexta-feira, né? E tem outros que fazem quarta e sexta. Então, se você não puder fazer, pelo menos abstém de carne, tá? Começar a fazer isso para nós ser mais santo, viu, gente? E quinto, pagar o dízimo segundo o costume. Então, é importante que você traga o seu dízimo, que você devolva, você não está pagando, aqui fala pagar, é devolver o dízimo. De tudo que você receber, de tudo que você tem que fazer a sua primícia e ofertar na igreja que você participa. Aqui na Arquidiocese, todo o dízimo é entregue na cúria e distribuído para as paróquias conforme as necessidades. Então, pague o seu dízimo, pague não, devolva o seu dízimo com responsabilidade. Seus compromissos lá em casa, financeiros, são mensais? Sim, da igreja também. Então, quem recebe mensalmente deve devolver o seu dízimo mensalmente. Tinha muito mais coisa para falar, mas depois nós conversamos mais. Vamos agora levantar e vamos fazer uma oração que a própria igreja nos ensinou, para que o Senhor possa fortalecer a nossa fé.
Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morreu, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Toda vez que você se sentir enfraquecido na fé, reza a profissão de fé. Amém?